Oi, meu amor, tudo bem? Bom, a Pro vai passar agora para você uma revisão, para você ir ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo no caminho da escola, para você lembrar de tudo aquilo que a gente leu no livro, tá? Então, ó, primeira coisa que a gente aprendeu no livro, a diferença de carta e de carta de leitor. É que o papel da Pro caiu aqui no chão, peraí, misturou tudo, ó. Carta e carta de leitor. Então, lembra que quando a gente escreve uma carta, é uma carta para alguém. Ah, quero escrever uma carta para minha amiga, quero escrever uma carta para minha mãe. Então, quando a gente escreve uma carta para alguma pessoa, essa carta tem que ter algumas informações. Então, quais são essas informações que tem que ter? Ó, a data, para quem é a carta, o texto da carta, a despedida e a assinatura de quem escreveu a carta. Então, vamos imaginar que você vai escrever uma carta para a Prodani. Então, você vai colocar aqui o dia que você está escrevendo a carta, o lugar, né? São Paulo, dia tananana, de agosto de 2024. Para quem é essa carta? Então, você vai colocar Prodani. Ou vai escrever para sua mãe? Mamãe. Para saber para quem você está escrevendo. Vai escrever o texto da carta, o que você quer contar para a Pro, e vai se despedir. Um beijo, um abraço, até logo, obrigada, e vai assinar. Assinar o quê? O seu nome, tá? Então, essa daqui são as informações que tem que ter em uma carta que você vai escrever para alguém. Só que a gente também tem a carta de leitor. Lembra que eu expliquei que a gente precisa... que a gente pode escrever uma carta para uma revista, né? Vamos imaginar que você leu uma revista de moda para meninas. Aí, essa revista tinha lá um texto explicando que lançou uma bota de LED, de laço, de brilho, super linda. E você queria fazer um elogio para essa revista. Então, você pode escrever uma carta de leitor. Se a revista se chama Moda para Meninas, então você vai escrever para quem é a carta. Revista Moda para Meninas. Meu nome é Alicia. Vai escrever o texto. Eu gostaria de... O que você gostaria de falar sobre a bota que você viu na revista? Você queria elogiar? Falar que você gostou? Você queria agradecer por eles terem escrito aquela reportagem na revista? Te ajudou de alguma forma? Você queria dar uma sugestão? Ai, não gostei do brilho. Pode tirar o brilho que vai ficar mais bonita. Ou queria fazer uma reclamação. Ah, eu comprei essa bota porque eu vi essa reportagem na revista, mas a bota machuca o pé, não é confortável. Então, todas essas coisas aqui você pode escrever para uma carta, em uma carta de leitor. Porque leitor é de leitura, quando você lê alguma coisa, tá? Vai até passar um marca-texto aqui na palavra ler, que você vai lembrar, ó, ler, tá? Carta de leitor. É diferente de uma carta que você vai escrever para alguém, tá bom? Então, em uma carta de leitor, você pode fazer um elogio, você pode agradecer, você pode dar uma sugestão, você pode fazer uma reclamação, tá bom? Esse aqui é o assunto da carta. Então, ó, quando a Pro entregar a prova para você na escola, que ela perguntar, isso aqui é uma carta de leitor ou é uma carta normal? Você vai ver e vai responder. Se ela perguntar, o que tem que ter em uma carta? Você vai lembrar dessas coisas que a Pro falou. A data, para quem é, escrever o texto, uma despedida e assinar o seu nome, tá bom? Outra coisa que vai cair na prova, os pronomes. Para que serve um pronome? O pronome, ele é uma palavrinha que substitui o nome. Vou grifar também aqui nome. É uma palavrinha para o nome. Ó, pronome. É uma palavrinha para o nome. Ó.
Pronome, para o nome. E para que serve um pronome? O pronome serve para a gente não ficar repetindo as palavras várias vezes no texto. Lembra daquele exemplo que a professora, que a Prodani deu para você ontem, que a gente fez a aula, naquele dia que a gente fez a aula, que eu até falei assim, ó. A Alicia me mostrou os brinquedos que a Alicia ganhou no aniversário da Alicia. Olha quantas vezes eu repeti o seu nome, né? Então, quando a gente repete muitas vezes o nome em um texto, é cansativo de ler. Então, fica ruim, a gente não pode. Então, a gente tem que substituir esse nome por uma palavrinha para esse nome, pronome que está sendo repetido, tá bom? Então, aqui, ó, a Alicia me mostrou os brinquedos que a Alicia ganhou. Como poderia ficar? A Alicia me mostrou os brinquedos que ela ganhou. Ela quem? A Alicia. Então, ela, a palavrinha ela é um pronome, tá bom? Toda aquela palavrinha que tá trocando o nome que tá sendo repetido, a gente chama de pronome. Pode ser ela, pode ser ele, pode ser elas, eles, né? Se a gente falar assim, eu, a Alicia, o Theo, o Gabriel, a Maria, fomos na cantina. Precisa escrever o nome de todo mundo? Não, a gente pode escrever. Nós fomos na cantina. Nós quem? Eu, você, o Theo, a Maria, o Gabriel, tá bom? Então, quando você for fazer exercícios de pronome, você lembra que o pronome é uma palavra que troca o nome, é uma palavrinha, pronome que está sendo repetido, tá bom? É uma dica. Ai, meu passarinho bagunçou tudo meus post-it. Bom, isso daí é sobre o pronome, tá? A Pro tá falando bem assim, resumido, para você não bagunçar sua cabecinha, tá? O verbo, ele tem conjugações. O que é conjugações? É a ordem que ele é conjugado, a ordem que ele é organizado. No alfabeto, quais são as vogais que vêm primeiro? Ó, as vogais, elas vêm também em uma ordem. A, depois do A, o E, depois do E, o I. A conjugação verbal também, a conjugação dos verbos também tem essa ordem. Primeira, não é o A? Então, a primeira conjugação vai ser ar. Segunda letrinha do alfabeto, não é o E? Então, a segunda conjugação é er. Terceira letrinha do alfabeto, não é o I? Então, a terceira conjugação vai ser ir. Por que a gente tem que colocar o R? Pra gente não falar assim, ó, vou dançar, vou comer, vou sair. Então, tem que colocar o R. Então, ó, vou dançar, andar, parar, desfilar. Tudo com R no final. Com R. Vou comer, vou correr. Tem que terminar com R também. E a terceira palavrinha, a terceira conjugação, ir. Sair, curtir, sorrir. Então, quando você for falar sobre a conjugação do verbo, lembra da ordem das vogais. Primeiro vem o A, depois o E, depois o I. Primeira conjugação. A, segunda E, terceira I, certo? Aí, dentro desses verbos, a gente tem 4 maneiras de organizar esses verbos, tá? Então, a gente tem, primeiro, que é o verbo que a gente mais usa, que é o verbo de ação. É uma coisa que você consegue agir, que você consegue fazer. Ó, o que você consegue fazer. Então, você vai pensar. Eu corro, corre. Então, o verbo correr, a palavrinha correr é um verbo. Eu vou, voa. Você voa de avião, né? Voar é um verbo. Eu caneta, você caneta? Não, então caneta não é um verbo.
Eu nado. Nadar é um verbo? Você consegue nadar. Então, tudo aquilo que a gente consegue fazer é um verbo de ação. Comer, correr, olhar, ouvir, dançar, parar, dirigir, nadar, tudo aquilo que a gente consegue fazer. É um verbo de ação, certo? A gente também tem os verbos que são os fenômenos da natureza, coisas que acontecem na natureza. A natureza come? Não, então não é um verbo fenômeno da natureza, é um verbo de ação. A natureza dança? Não, então também não é um verbo de fenômeno da natureza, é um verbo de ação. Na natureza chove? Chove, então chover é um verbo que indica o fenômeno da natureza. Na natureza troveja, tem trovão? Tem, então o verbo que indica trovão é trovejar. Acontece na natureza? Sim, então é um fenômeno da natureza. Você troveja? Você faz? Não, né? Então não é um verbo de ação, é um fenômeno da natureza. Você chove? Não, então não é um verbo de ação, é uma coisa que acontece na natureza. Ventar, na natureza venta? Venta, então é um verbo que indica o fenômeno da natureza. Você neva? Você faz igual o Olaf lá, que sai neve? Não, então não é um verbo de ação, é um fenômeno da natureza. Na natureza neva. Tudo aquilo que é relacionado, que acontece na natureza, a gente fala que é fenômenos da natureza, certo? A gente também tem os verbos de sentimento, aquelas coisas que a gente sente. A gente amar. Você não sente amor? Sente. Você sorri? Por que você sorri? Porque fala, eu vou sorrir agora. Não. Você sente porque você sentiu vontade de sorrir. Alguém falou alguma coisa pra você e você ficou com vontade de sorrir. Então, sorrir é um sentimento. Tremer, quando você sente frio, você não treme? Então, tremer é um sentimento. Você sente a tremedeira. Você pensa? Pensa, então você está sentindo que você precisa pensar. Eu tenho uma conta aqui, quanto que é 5 mais 5? Eu preciso saber essa conta, então eu tenho que pensar para entender e para saber essa conta. Então, pensar também é um verbo de sentimento. Imaginar, você imagina quando você está viajando naquelas praias bonitas, você não sente uma vontade de estar lá? Quando você pensa, quando você imagina, então você está sentindo, você sente uma alegria, ou você sente uma tristeza, aquela praia só choveu, fiquei brava, não gostei de ir pra lá, ou, eu amei ir pra aquela praia, porque tava sol, tinha uma areia branca, então você imagina, imaginar também é um sentimento, tá bom? E nós temos um verbo de estado, tá? Qual é o verbo de estado? Uma palavra onde está indicando que você está em algum lugar ou que você é alguma coisa. Eu sou é o verbo ser, eu existo, existir é um verbo de estado e ter, eu tenho. Então, assim, eu fico, ficar é um verbo de estado. Eu vou morar nesta casa. Morar é em algum lugar, então é um verbo de estado. Eu sou fofa. Ser fofa é um verbo de estado, tá bom? Então, os 4 tipos de verbo que você precisa lembrar. Sentimento, fenômenos da natureza, ação, que é o que mais tem, tá? A maioria deles são ação. E de estado. Estado é o que tem menos, tá? Esses verbos, eles podem estar em 3 tempos, tá? Ele pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no pretérito, tá? Então, olha aqui.
Infinitivo é a palavra normal. Ficar, comer, correr é a palavra normal, sem mudar nada. Andar, dormir, tá? Aí, o gerúndio é aquilo que você está fazendo, olha lá, endo. Então, quando fala gerúndio, você lembra de fazendo. O menino está correndo. Qual que é o verbo nessa frase? O que ele está fazendo? Correr. Então, ele está correndo, dormindo, comendo. Tudo que termina em ando, endo, indo é o gerúndio, tá? Dançando, meditando, tudo aquilo é o gerúndio, tá? E o pretérito, lembra aqui, ó, vai grifar até de outra cor, que tudo que fala pretérito começa com P de passado, ó. P de passado, tá? Pretérito, passado, os dois começam com P. Eu fui na feira. Eu vou na feira? Não. Eu estou na feira? Não. Eu fui. Então é passado, é pretérito. Eu andei de cavalo no rancho. Eu andei. Eu estou andando. Não. Eu andei. Então, eu andei foi uma coisa que já passou, é passado, então é um pretérito. Se eu tivesse assim na frase, eu estou indo no rancho. Indo. Gerúndio. Tá? Se falar assim, eu vou ir no rancho. Ir, infinitivo. Ok? Então, esses são os tempos do verbo, tá? E as últimas coisas que a Pro colocou lá para você estudar, que são a diferença do A com H no começo e A com H no final. O A sozinho, ele está mostrando alguma coisa. A caneta, a caixinha, a orelha, a flor, a onça, ele está indicando alguma coisa. A menina, tá? Tá falando sobre alguma coisa. Quando o A tem o H na frente, quer dizer ter. Então, ó, lembra assim, quando tem o H na frente, o verbo é ter. Há 5 canetas no potinho da Pro. Tem 5 canetas no potinho da Pro. Há um chocolate dentro da bolsa. Tem um chocolate dentro da bolsa. Há várias crianças no pátio da escola. Tem várias crianças no pátio da escola. Certo? Então, você vai ter que se preocupar só com aqui, ó. O H na frente e o H no final. Quando o H estiver no final, é o jeito que a gente fala. Ah, aquela menina? Ou, ufa, que subida grande que eu subi essa rua. Ufa, tô cansada. Ei, você não tá prestando atenção? Então, essas palavrinhas que a gente fala, a gente também chama de interjeição, tá? Então, são interjeições, tá bom? Aqui. Então, o que você tem que lembrar? O A, que mostra alguma coisa. O A no começo, que é o verbo ter, tem alguma coisa. E o A no final, que são as interjeições, tá? Ah, que menino chato. Ei, cuidado, o buraco. Ufa, me livrei de uma. Ou então, você comeu todo o bolo. Essas palavrinhas, ei, presta atenção, o ei, ufa, são interjeições, tá bom? E aqui a última coisa, ó, as palavrinhas ouve com H e ouve sem H. O sem H, ouve, é de ouvido. Você escreve ouvido com H? Não. Então, ó, ouve de ouvido, escutar, ouvir. E ouve é alguma coisa que
passou, que teve, né? O menino ouve a aula com atenção. Se é para eu deixar um espacinho lá, o menino, tananana, a aula com atenção. Você vai colocar ouve de ouvir. Se colocar assim, ó, houve um acidente com um avião. Você ouve um acidente com um avião? Você mora aqui em São Paulo. O avião caiu lá no interior. Você ouviu? Não. Então, teve um acidente com um avião, né? Então, a diferença é essa. O ouve, lembra de ouvido. E o ouve, quando tem o H, é de uma coisa que aconteceu, que teve. E é o verbo ter. Certo? Vai ouvindo esse vídeo durante o caminho na escola. Presta atenção. Quando a Pro colocar lá os exercícios para você ler, você lembra dessas cartinhas aqui que a Pro mostrou, tá? Desses cardzinhos aqui que a Pro mostrou. Lembra do ouvido, lembra do pretérito e do passado que começa com P. Gerúndio, que tá fazendo, correndo, andando, tá? Lembra das conjugações que a Pro explicou para você, que são as ordens das vogais, tá? E quando você não souber uma questão, vai para a próxima, faz a próxima, depois você volta para aquela. Ai, Pro, eu fiz a 1, mas eu não sei fazer a 2, então pula para 3. Ah, fiz a 3, não sei fazer a 4, pula para 5. Depois você volta, porque às vezes a resposta de uma pergunta está na próxima pergunta. Então, às vezes a Pro tá perguntando: quais são as conjugações do verbo? Primeira, segunda e terceira. Ar, ir. Só que você não lembra disso. Aí, na próxima questão, tá escrito assim: o verbo agir está na terceira conjugação. Então, você vai lembrar que tem a segunda, que é o E, e a primeira, que é o A. Entendeu? Faz com calma a sua prova. Não fica nervosa, tá? É só uma atividade que as professoras aplicam. Para que serve uma prova? É uma atividade que as professoras aplicam porque elas precisam pôr uma nota no boletim, né? Ai, Pro, mas eu não sei muito de português. Não tem problema. A gente também não é bom em tudo. Às vezes você não é muito boa em português, mas você é top em matemática. Você é top em ciências, né? Então a gente não é boa em todas as coisas. A Prodani não gosta de ler. Eu não gosto de ler. Eu tenho 4 livros aqui que eu comecei a ler e eu não terminei, porque eu tenho preguiça de ler. Mas eu gosto de ouvir. Então eu vou ouvindo no caminho do meu trabalho notícias, audiolivros, que são livros em áudio, podcasts que tá explicando sobre alguma coisa. Eu aprendo mais ouvindo do que lendo. Então, vai vendo esse vídeo da Pro, faz a sua prova com calma, tá bom? Não se preocupa se você vai tirar uma nota 10, um 9, um 7. Faz o seu melhor, tá bom? O que você não souber, você levanta sua mão, chama a professora, fala assim: Pro, se você tiver uma dúvida, por exemplo, escreva as conjugações. Você não lembra o que é conjugação, mas lembra mais ou menos. Aí você fala: Pro, conjugação é aquela história do ar, ir. Ela vai falar: Aí você vai colocar primeira, segunda, terceira conjugação. Se você falar assim pra Pro, é que eu não lembro o que é conjugação, ela vai falar assim: pensa mais um pouco. Entendeu? Então, tudo que você não souber, tem que levantar a mãozinha. A Pro tem que ir na sua mesa e ouvir a sua pergunta. Se ela não fizer isso, você avisa a sua família. Porque a obrigação da professora é tirar sua dúvida, tá bom? É explicar de novo a questão. Então, o que você não entendeu, você levanta seu dedinho, ela vai na sua mesa e você fala: Pro, você pode explicar de novo para mim essa questão? Eu não entendi muito bem. E ela vai te explicar. Não precisa ficar preocupada, não precisa ficar com medo. A professora não vai fazer nada a não ser explicar de novo, tá bom? Boa sorte na prova. Depois você me conta o que caiu nessa prova, que a Prodani quer saber, tá bom? E eu sei que você consegue, porque vocês são muito inteligentes, né? E é só lembrar.
tá? Vai lembrando desse vídeo, vai assistindo esse vídeo antes de dormir, assiste esse vídeo no caminho da escola, no celular da mãe, certo? Que, ó, vai ser sucesso, tá bom? E aí, a próxima aula e o próximo vídeo nosso vai ser de... É matemática, eu acho? Não sei, eu vou olhar o calendário, tá bom? E aí, a Pro vai falar com a mãe sua mãe pra gente fazer a próxima aula, tá bom? Um beijo, meu amor. Boa prova. Se acalma, não fica nervosa, não precisa tremer, você não vai repetir de ano por causa dessa prova, tá bom? Porque você vai fazer um monte de atividade, um monte de trabalho e não vai repetir de ano. É só uma atividade que as professoras dão para poder fazer uma nota, tá bom? E aquilo que você não souber, tá tudo bem. Depois você vai estudar mais um pouquinho e vai aprender mais um pouquinho, tá? A gente não sabe tudo. A gente tem que saber aquilo que a gente consegue o nosso melhor. Tá bom? E é isso, depois você me conta. Um beijão. Te amo!